Fala galera, bem-vindos a mais um podcast aqui do Dados Críticos. Eu sou o Theo e estou aqui com a presença ilustríssima aqui hoje, Alonso Martins. Tudo bem, querido? Tudo bom, Teoria? Prazerzão estar aqui com você. Cara, Alonso, a gente se conheceu lá no Diversão Offline, lá em São Paulo, esse ano aqui em 2024. E a gente trocou altas ideias, né, sobre RPG, sobre a vida de modo geral, sobre psicologia e sobre o jogo que ele tá produzindo, que tem muito de psicologia e de outras coisas que a gente vai conversar aqui hoje, né? Me chamou muita atenção e eu chamei na época, né? Vamos bater um papo lá no canal, vamos falar sobre o seu jogo e tal. E, cara, conhecendo o público aqui, eu acho que vocês vão gostar também, né? Mas antes da gente entrar sobre falar do seu jogo, ô Alonso, eu queria que você contasse pra gente, né, um pouco da sua trajetória, assim, né? Como que você conheceu RPG? Você faz o que da vida? Conta um pouco de você aí pra gente. Pois é, a gente se conheceu lá no DOF. Eu acho que o DOF é legal por causa disso, né? Que a gente conhece pessoas, né? Eu não vou lá pra jogar RPG, eu vou lá pra conhecer gente. E lá eu conheci, uma galera muito legal. Pedro Borges, Diogo Nogueira. Já conheci aqui, mas a gente ficou mais amigo indo lá. Ficou lá já 2 anos seguidos. E esses momentos, assim, que a gente se conheceu lá em São Paulo, na hamburgueria, que a gente trocou ali, ficou, sei lá, 1h30 conversando. Cara, parecia que a gente tava conversando já há dias, né? Assim, foi muito legal. Eu jogo RPG há muitos anos. Comecei no final dos anos 80, assim, início dos anos 90. Sempre joguei muito AD&D. O RPG que eu mais joguei foi a minha maior influência. Eu sou biólogo de formação, fui professor durante muito tempo. Depois eu larguei o doutorado para começar a trabalhar com audiovisual e design. E recentemente eu voltei para a academia agora, estudando veterinária. E aí, nesse bate-papo que eu vou contar um pouco da minha trajetória, vocês vão entender por que o Pokémon é desse jeito, e tem muito da minha trajetória, especialmente da minha influência acadêmica. Cara, e assim, isso faz muito sentido, né? E eu falei que a gente conversou muito sobre psicologia, né? Vocês vão entender, galera, o motivo é porque, assim, o Falkenbach, né, ele é um jogo que tem muito, me lembrou, no primeiro momento, uma certa inspiração em Cult, né, pra quem já jogou Cult aí, mas é algo muito mais profundo, mais introspectivo, na minha opinião, em certo sentido, porque ele trata de arquétipos, ele trata de questões psicológicas, né, que muitas vezes estão ligadas à psicologia junguiana e outras coisas aí. Sim, e, cara, sim. de onde que vem isso aí, ô Alonso? Porque você falou que é da veterinária, da biologia, e isso da psicologia tá tão forte no seu trabalho assim. Porque, veja bem, assim, eu acho que todo autor, ele carrega seu background, e quando ele vai se expressar na sua arte, seja na música, na literatura, é sempre uma camada da psique dele e tem muito a ver com o background dele. No meu caso, eu tive muita sorte de vir de uma família de leitores, né? Meu pai e minha mãe fizeram psicologia e filosofia. Olha. E isso foi uma influência muito forte para mim. A minha mãe, especialmente, porque ela trabalha com isso até hoje, e eu lembro dela falando muito sobre Nietzsche, sobre Schopenhauer, sobre Deleuze e Guattari, como é que eles tratam sobre a questão subjetiva do desejo, do inconsciente. O Foucault, ela falava muito de Foucault, e depois eu fui estudar Foucault no mestrado, porque ele é uma base teórica da saúde pública, e aí quando ele fala sobre o poder e as relações, como o poder não é uma substância, ele precisa se expressar nas relações dos indivíduos, isso foi uma influência, assim, muito grande da minha mãe. E do meu pai, essa parte de fantasia toda foi estudada pelo meu pai, porque ele sempre foi muito fã de Wagner. E as obras de Wagner, a ópera de Wagner, ela é muito densa. E eu me recordo muito dele explicando cada área, cada ato que está acontecendo no Além do Gibelum, Parzival. E isso foi criando essa minha psique e a ideia que eu tenho de fantasia. Então, essencialmente, essa influência vem dos meus pais. Não só dos meus pais, mas a família da minha mãe e do meu pai também são intelectuais, a gente que sempre gostou muito de leitura, de música. Então, eu dei essa sorte, que eu chamo de herança intelectual, né? Que a gente vai herdando isso. Eu até admiro as pessoas que não têm essa herança e leem muito, por conta própria, elas constroem isso. Porque talvez se não fosse pelos meus pais, talvez eu não tivesse essa trajetória. Mas como era muito forte, eu lembro do meu pai, por exemplo, lendo a Odisseia e Ilíada, Homero para mim, o próprio Tolkien, porque a gente tinha o Tolkien da Editora Europa, de Portugal, desde muito cedo. Eu lembro do meu pai lendo para mim. Então, essas influências acabaram criando a minha psique, o meu entendimento de que é fantasia. E é claro que isso tinha que, de alguma forma, estar no Falkenbach, que a gente mais pra frente vai ver que é essencialmente um jogo onde a jornada ela é para dentro, ela não é para fora. Exatamente, essa questão da introspecção, né? E, cara, faz todo sentido isso que você fala agora, da filosofia e tudo mais, porque eu vejo aqui no Falkenbach, né, na lida que eu dei aqui, cara, muito, mas muito disso da filosofia, e não só da filosofia que a gente entende como ocidental, né? Então,
então dos filósofos aí gregos, socráticos e por aí vai, a gente tem muita influência aqui, até nos termos usados, nos arquétipos de algumas coisas, de nomes de poderes e outras coisas, filosofias orientais, não é? Então, você tem essa influência, você trouxe isso aqui também, muito legal, cara. A minha mãe depois foi estudar medicina chinesa, né? Ela é médica chinesa, né? Da medicina tradicional chinesa. E aí a gente começou a ter muito contato com, não só da medicina chinesa, dos termos, da filosofia chinesa e como eles entendem o mundo, mas também sobre budismo, que a minha família tem muito, sobre taoísmo. Então, isso tudo foi meio que permeando a minha psique. Eu lembro da minha mãe falando sobre o livro tibetano dos mortos, que é tipo um clássico e não só esse, mas também tem um outro livro que eu me recordo bem, que é do Gurdjieff, Relatos de Beelzebub, seu neto, que é a história de um alienígena contando para o seu neto as aventuras dele. Isso tudo é um pouco fora desses filósofos que a gente conhece, tradicionais mais antigos, mas tem muito nessa pegada da filosofia oriental. O próprio Frijot Capra, quando ele fala do tal da física, a teia da vida, quando ele faz associações da física quântica com misticismo, vem muito dessas coisas orientais. Isso é nítido, quando você lê, você repara que está ali um pouquinho mais de uma forma. Nossa, você falou assim que é uma pessoa que lê, e eu vejo isso mesmo, porque o livro ele é contado muito focado, né, na apresentação de tudo que ele vai apresentando, até das coisas mecânicas. Por exemplo, na hora que você traz arquétipos, você vai trazer outras coisas aqui, é como se fosse a lore contando, né? Você tem notas do oráculo, você tem outras coisas aqui que vai te dizendo, né, dentro da lore da questão, né? Ele vai te trazendo história junto, não só a parte mecânica, né? Isso vai dando profundidade. Você pensou isso, assim? Primeiro, assim, conta pra gente se isso foi pensado e de onde que veio a ideia de criar um sistema de RPG? Então, eu acho que teve 2 momentos muito impactantes na minha trajetória recente, porque assim, eu já escrevia, eu comecei a escrever o Fucking Bar nos anos 90 para AD&D. E aí depois veio a 3ª edição, eu reescrevi ele, tive essa coisa de open source, que você podia escrever o próprio RPG, isso foi muito legal. E depois eu escrevi para a 4ª edição, e aí eu descobri a Retropunk. Eu fui para a Retropunk, a gente ficou lá durante muito tempo conversando, aí a 4ª edição caiu em desgraça, acabou que a gente não lançou, eu saí, e aí depois eu conheci o Fate, escrevi, aí o Fate é um RPG narrativo, é um sistema narrativista que abraçou muito bem o Fucking Bar, e aí eu fui para Agente Ogre, que é uma editora que também não existe mais, e aí depois acabou saindo, eu fui para Solar, que tinha lançado o Fate no Brasil, e acabou também que o Fábio sumiu, e aí eu fiquei sem Neira nem beira, então era um RPG que estava sempre órfão de editores, e estava sempre escrevendo, até que eu percebi que eu precisava ter minha própria mecânica. Quando eu entendi, quando eu comecei a estudar um pouco mais de game design, e ouvindo muito podcast, eu vi que o cenário, a mecânica precisa se render ao cenário. A mecânica é uma forma de expressão do cenário. E aí eu escrevi o sistema Adagio, que é um sistema simples, que usa D20 e que tem muitos elementos narrativistas, porque é muito importante. Mas, voltando um pouquinho, assim, esses 2 momentos cruciais foram 2. Primeiro foi quando eu fui trabalhar no Museu Nacional com antropologia, e aí fui trabalhar com população pré-histórica, população indígena do Brasil, e aí eu tive acesso a uma literatura pouco usual, que se você não é da área, você não vai ler, que é Levi-Strauss, Arthur Ramos, uma série de antropólogos, Balinovich, que vai falar da vida sexual dos selvagens. E aí eu percebi que existe um mundo de organizações sociais muito diferente das judaico-cristãs, das europeias. E aí eu queria, de alguma forma, que os personagens no mundo tivessem essas diferenças e que não fosse só o elfo é igual ao humano, na verdade são muito e são sociedades completamente distintas. Eles têm que ser distintos mesmo. Então essa foi a primeira parte. Eu falei, cara, existe um outro mundo de sociedades matrilineares, que as mulheres são muito mais importantes, têm muito mais poder. E aí eu precisava traduzir isso para o jogo. Esse foi um momento. E o segundo foi quando eu fui fazer um filme. Tem uma produtora de audiovisual, né? E aí eu fui fazer um filme com o Zé Peixoto, que chamava... Não me lembro do nome agora, deixa eu ver, chama... Eu não vou lembrar do nome agora, daqui a pouco eu lembro. Mas eu conheci o roteirista, que é o Tavinho Paz. É um poeta e escritor. Já escreveu letra para Marina, para Caetano Veloso, enfim. Ele fazia parte do filme. E eu me apaixonei pela poesia dele, e o jeito que ele escrevia. E eu falei, eu preciso reescrever o meu livro, porque eu estou traduzindo aquilo que eu preciso ser mais poético. E aí, quando eu comecei a reescrever tudo, eu percebi que existiam 3 estruturas fundamentais que eu precisava ter para escrever o meu livro. Que a primeira é a realidade como versão, a desconstrução de estereótipos e a notoriedade como ruína do herói. E aí, essas 3 estruturas explicam um pouco isso que você falou.
a realidade como versão, tudo que é escrito no livro é uma versão, é sempre uma versão de alguém, porque é narrado por um personagem. Uhum. O personagem do Oráculo, que é uma ordem que tem como função escrever a história do mundo. Então você vai ver muitos personagens do Oráculo falando sobre alguma coisa. Notas do Oráculo é sempre um membro do Oráculo falando sobre alguma coisa que ele viu. Ou então alguém de uma raça, de uma sociedade, falando dela mesma. Cara. Então, isso é importante porque isso traz, para quem joga, sempre a possibilidade de você estar criando alguma coisa nova. E eu, enquanto autor, eu digo que uma coisa é assim, eu tiro a agência do jogador de perceber o mundo da maneira dele. Uhum. E claro, isso dá muito mais trabalho, porque eu estou sempre nesse exercício de estar escrevendo alguma coisa e alguém ali pode ter uma opinião que seja antagônica. Uhum. Tá? A linguagem é muito importante. Se você não paga para falar idioma, você não fala aquele idioma. E isso é um fator relevante no mundo. E aí depois a gente vai entender que assim, a minha percepção de fantasia, né, o tempo da ação e o tempo da fantasia é o diálogo. E o RPG hoje em dia parece que se tornou uma ação de jogar dado, acumular tesouro e matar bicho. Nossa, e aí legal. vira uma ação, não tem fantasia, né? A fantasia é o diálogo, é a dificuldade, é o dilema, é a tragédia. E eu acho que, de certa forma, estou tentando resgatar isso através dessa gamificação desse lore. Isso é a realidade como versão. Deixa eu só fazer um comentário antes de você continuar, cara, porque eu achei isso genial, cara, porque você trazer isso e explicar na perspectiva de um personagem, né, você permite ao jogador, ao leitor que tá aprendendo aquele sistema, perceber coisas como se fosse o personagem. Sim. E isso, em si, já é ele entrando no mundo, ele pensando como se fosse, já é o início do interpretar, né? Começa já esse diálogo para que ele consiga captar essas nuances que muitas vezes são, assim, você só fala, né? Aqui você está mostrando. Você tá desde o livro fazendo aquele show don't tell, né? Você não tá só contando que tal raça vê o mundo de jeito diferente. Você tá mostrando isso na hora que ela explica sobre o mundo, né? E isso é muito legal porque eu vejo isso muito, assim, tô falando da perspectiva de leitor, tá? Pokémon, o livro como um todo, ele parece, pra mim, quase como se fosse uma cebola, no sentido de que ele tem várias camadas, né? E você vai entrando e vai vendo a camada ali, e você tem essa capacidade da releitura também, que é muito legal, né? Você jogar, ler de novo e falar, opa, não tinha percebido esse detalhe aqui não, né, cara? Isso que você falou agora é interessante, porque assim, eu gosto muito dessa alegoria da cebola, não só para o RPG, mas para nossa psique, né? O personagem, quando você está jogando, ele de alguma forma é uma camada da sua psique. Quando você escolhe uma raça, uma classe, mesmo que inconsciente, essa escolha, ela tem um fundo de verdade lá, a gente não sabe exatamente onde, mas aquilo ali está dizendo alguma coisa. Então, um momento da sua vida que você está vivendo, você quer jogar com um personagem mais assim, mais assado, e isso é bastante evidente em Falkenbach. Eu acho até que ele é muito mais uma caixa de ferramentas do que exatamente um manual, assim. Ele nem tem essa cara de manual RPG, como é esperado, né? Aqui, o primeiro capítulo, você fala, vai escolher raça, do classe, não é assim. Você precisa ler o livro inteiro para você poder ter a dimensão de que as coisas elas não são universais. E isso eu deixo bem claro, assim, no livro, assim. Eu não falo, por exemplo, beleza. Eu não descrevo muito como são as coisas. Eu acho que você sempre tem uma noção de alguém que está falando, mas você vê que tem ali uma carga da pessoa que está falando, se ela gosta ou se ela não gosta. Não tem eu falando. Então, eventualmente, você vai encontrar discrepâncias de como os próprios personagens veem as coisas. Por exemplo, existem boatos de que um elfo é assim ou é assado. Mas um elfo nem existe. Na verdade, um elfo é uma denominação pejorativa que os homens têm de quem é estrangeiro. E aí, cada etnia vai ter uma percepção do que é esse boato de que é um elfo, se ele é assim, se ele é assado. Ah, não sei que você joga que um. Mas ele realmente não existe, né? Existe uma raça que são os Itilians, que mais se aproximam dos elfos, como a gente em metagame entende. Mas, na verdade, esse encontro de sociedades colidentes, que não se falam, é que faz parte do jogo. Não é essa coisa da linguagem universal, todo mundo fala o comum. Isso não existe. Você precisa pagar para poder falar a língua dos anões, senão você não se comunica com eles. E o não se comunicar com eles é uma camada de aventura. É uma sessão. Eu preciso entender que a gente está numa situação que a gente não se fala. Como é que a gente se entende? Muita gente talvez ache que isso é um pouco chato, assim. Eu quero a aventura em si, eu quero estar na dungeon, assim. Então, eu não acho que é um RPG para todo mundo, para começar. Eu acho que é um RPG adulto, porque eu vou lidar com temas que são socialmente caros e moralmente ruidosos. E tem até um disclaimer no início falando que eu trato de questões que são delicadas, então isso precisa ser conversado. E quando eu falo que é um cenário adulto, não é adulto no sentido de uma categoria superior, né? É mais adulto
falando, é porque são temas que talvez uma pessoa de 15 anos não consiga entender, sublimar, não consiga perceber do que a gente está tratando, né? Por exemplo, quando a gente fala de RPG, normalmente a gente está falando de violência. Quase todos se tratam de violência, né? Você sempre tem uma espada, você mata alguém, e isso é uma coisa que a gente trata de maneira meio banal, né? Você saca a espada e mata o taverneiro, atravessa a faca no pescoço dele. Se você é um couch kill, se você já até justifica isso no seu personagem, mas isso é uma violência muito séria. E em Falkenbach isso tem um peso, você matar alguém. Tem um peso pro seu personagem. Uhum. Não é só sacar e matar. E a sexualidade também. Eu trato muito de sexualidade e eu acho engraçado que algumas pessoas que leem, e esse é o ponto que as que normalmente criticam, é a parte da sexualidade. Eu falo, mas engraçado, assim, você joga vampiro, tem uma conotação uma sexualização muito grande, tem muita violência porque você mata as pessoas, isso não é um problema. Então a forma como eu abordo, que é muito direta nesse sentido, traz um pouco de estranheza para quem lê da primeira vez. Até nas imagens também. Eu ilustrei o livro inteiro e tem gente que acha, nossa, assim, mas é que eu falo, isso eu acho que Falkenbach não é uma peça publicitária como é o Dungeons and Dragons. Ele é uma peça de arte, no sentido que ele é uma camada da minha psique. E faz parte da minha psique, da minha trajetória, tudo isso que eu vivi, o que eu li. Então, eu acho que isso tem que ser contemporaneizado quando a pessoa lê e fala, cara, isso aqui é, de certa forma, um produto que reflete o autor, e não uma peça publicitária. Então, assim, existem muitas questões de representatividade no livro, mas não porque eu acho que tem que ser representativo, porque se for uma peça publicitária, se for um livro didático, tem que ser. Mas como peça de arte, ela não pode ser tutelada dessa forma. O que tem de representatividade aqui faz parte do lore, e é interessante e faz parte da mecânica. E as pessoas precisam ler. Eu já falei, não ver figura, ler texto, porque só figura assim não é nada, entendeu? E aí, falando, diga. Não, só ia falar que assim, o que você tá me falando, né, é que quando você fala dessa questão da arte, eu vejo muito realmente disso, porque você tem me falado e você acabou de contar pra gente aí que é um trabalho de anos que você vem desenvolvendo e voltando e reescrevendo. Então, isso tudo, né, é muito de você ali. Sim. Como é que você vai fazer isso? Não é a toque de caixa, eu vou fazer aqui pro próximo semestre, colocar outro livro, não sei o quê. E galera, ele falou muito por alto que, eu ilustrei o livro e tudo mais, vocês estão ouvindo a gente aqui, mas esse livro literalmente, é uma obra de arte. Vocês têm que abrir e ver que as ilustrações todas, cara, elas conversam entre si. As pessoas, né, as fisionomias, o jeito que elas são representadas, as cenas em que elas estão, os objetos. Você tem, quando fala de energia, por exemplo, aquela energia representada ali de alguma forma. E isso tudo, gente, é linda. Assim, eu falo muito, né, de um livro que eu acho maravilhoso de bonito, que é o Tales from the Loop. Eu acho tão bonito quanto, assim, né, no sentido da arte conversar com o que tá sendo escrito e tá colocando ali. Então, beleza. Você falou, não vejam só a imagem, mas a imagem por si só, cara, ela também, cara, ela ressalta, sabe? É um livro que você vai deixar ali pro pessoal folhear e falar, meu Deus, que coisa linda, né, cara? É bem bacana mesmo. Porque são muitos anos, né, assim, e eu revisito muito ele, assim, esse texto aqui não tá bom, vou refazer, essa imagem não tá boa, vou refazer. Esse é um trabalho, como você falou, de muitos anos, e tem muito de mim nele, né? Aí, às vezes eu até me pergunto, mas será que as pessoas querem jogar um jogo, falar de mim? Então, eu tinha que, de alguma forma, também tornar ele um pouco mais palatável para as pessoas, sabe? Então, esse também foi um exercício que, inclusive, que agora, assim, eu tô na New Order, a New Order tá fazendo a revisão, e esse é um ponto que eu acho que a gente vai meio que ter essa conversa de deixar o livro, talvez, um pouco mais palatável ao público geral. Mas isso aí a gente vai discutir ainda com o tempo. E assim, e a outra estrutura que eu estava falando, que além da realidade de conversão, é a desconstrução de estereótipos, que é isso que você estava falando um pouco. Me incomoda muito quando as pessoas falam assim, mas é mais um livro de fantasia medieval. É porque acaba ficando muito repetitivo, né? A fantasia medieval são os mesmos personagens, né? O elfo é um anão, E aí eu precisava de alguma forma transitar em fenótipos, aquilo que a gente vê, que lembrasse, que te remetesse a certas coisas que são já consagradas na fantasia, mas tivesse uma carga mais pesada de densidade, de descrição deles. E aí, o que eu fiz? Os anões, por exemplo, eles têm um fenótipo masculino, mas eles não têm gênero. O idioma deles não tem gênero, o idioma deles não tem Deus, porque o Deus deles é o rei, então eles são densos, eles são matéria, e eles foram proibidos de amar. Eles só conhecem lealdade, honra, mas amor eles não conhecem. E aí,
Ué, mas não tem fêmeas anões. E aí como é que eles se reproduzem? A produção dos anões é um assunto tabu entre os anões. Eles não sabem. Existe uma certa de uma encomenda. Você encomenda para um encomendador, que é uma espécie de um cargo importante, e ele te traz um filho. E isso é interessante porque os anões têm várias questões, né? Porque eles podem amar, que é um sentimento que ele pode, só que eles não entendem o amor. E aí já é algo que você pode jogar isso, assim. Se você se apaixonar, o que acontece? Os Itilians, por exemplo, que são aquilo que nós vamos entender como elfo, mais próximo de um elfo, é uma sociedade matrilinear que são devotos de três entidades astrais, e eles, onde que a família não é o pai e a mãe, a família é quem mora no locus, na própria casa. Então o conceito familiar deles é muito diferente, as relações familiares são muito distintas. E isso é importante entre eles, porque é uma sociedade de castas e que não tem muita ascensão social. Se você nasce numa casta, é difícil você mudar. E aí as relações das castas são relevantes para a própria relação dos personagens. Os homens, por exemplo, eles são... Não existe conceito de humanidade. Eu não falo humano em momento algum. Não existe esse conceito de humanidade. Existem os homens, mas os homens também não é uma denotação de gênero, é uma denotação de grupo. E eles são divididos em várias etnias. As etnias são completamente distintas. Tem uma etnia, inclusive, que são os Filornes, que é a mais próxima de um homem moderno, né? E aí, assim, quando você lê, você fala, nossa, eu vou jogar com eles. Mas eles têm incesto como prática comum entre eles. E isso é um problema para as outras etnias, que acham isso um absurdo. E aí, existe um grupo, um clã dessa etnia, de mulheres, que fez um levante contra essas relações, que eles chamam de rituais de amor e sangue. E elas acabaram com essa hegemonia dos homens, desses rituais. E existem mecânicas do jogo, que se você joga com o personagem desse clã mulher, você não pode, por exemplo, ser interrompido quando você fala. O mestre gerenciar isso, existe uma mecânica toda por trás disso. Existem os Sindartas, que são espíritos, você joga literalmente com um espírito, está encarnado num corpo, e que os Sindartas, originalmente, eles eram uma consciência única. E quando eles começam a ter contato com a magia, eles perdem a ideia de consciência e se tornam indivíduos. E deles nascem os Itilians, esse que eu acabei de falar. E só que, como eles eram uma consciência, eles não falavam. Só que os filhos deles falam. Então teve um conflito muito grande de gerações, porque eu tinha um amigo na escola que era filho de pai surdo-mudo. E ele era nitidamente uma pessoa diferente, assim. Ele tinha questões. Ele foi muito uma inspiração para essa raça, porque os Itilians, eles, em determinado momento da história, eles se revoltam com os pais e matam eles. E aí essa decadência se arrepende depois e vive essa amargura de ter matado os pais. Isso tudo faz parte do seu personagem. Não é só um personagem que você faz um arqueiro e vai lá. Essa amargura está dentro de você. E existem mecânicas que o mestre pode forçar você, porque existem os adágios, né, que são frases que te dão. É o adágio do conceito, o aroma, que é como você percebe o mundo e o mundo te percebe, a jornada, que é para onde você vai, e o problema, que é aquilo, e o desejo, né, que é o que você quer. Que é tão central o adágio que dá nome ao sistema, né? Sim, dá nome ao sistema. E o importante é que quando você interpreta os adágios, você ganha um ponto de ação, que é a economia do jogo. Com um ponto de ação você consegue fazer magia, fazer as coisas extraordinárias, e o mestre pode forçar situações em que, por exemplo, ele lê um adágio lá que você deveria ter um determinado comportamento, e você pode negar isso. Você pode pagar com ponto de ação e negar. Não acho que nesse momento faça sentido. Então a mecânica está sempre ali envolvida com o mestre e jogadores, negociando nessa narrativa. Inclusive, você pode narrar uma situação também. Você paga o adágio, você narra a situação de acordo com aquilo que você acha que é interessante. E eu acho que, assim, para finalizar essa questão das raças e da desconstrução do estereótipo, os orcs, por exemplo, são uma sociedade complexa e que não é exatamente esse orc feio e bobão que a gente vê. Eles são os Sindartas, esses espíritos que foram para o submundo, eles retornam como orcs. E dentre tudo no livro, somente a beleza das fêmeas orcs é universal. Mas eu não digo o que é a beleza delas. Eu só digo que é universal. Quando você vê uma fêmea orc, ela é bela, ponto final. E você trata na sua mesa como essa beleza. Mas ela é bela. A única coisa que é universal é isso. E aí os Sindartas, que são esses espíritos, como eles eram uma consciência única e eles desapareceram, o resgate que eles têm é da própria imagem. Eles não lembram como eles eram. Por isso eu não tenho descrição deles como eles são. Você pode também construir como você era. Essa é a grande missão deles enquanto raça, né? E por fim, a notoriedade como decadência do herói. E isso é um ponto muito importante, porque a gente vai entender o que é Fauquembar. Fauquembar é uma força subjetiva, que ela surge no mundo quando surge a magia. A magia não existia no mundo. E aí ela começa a corromper as pessoas. Não é exatamente uma corrupção, mas o que ela faz, ela vai exacerbar o seu desejo. Ela vai tornar o seu desejo real. E a magia é isso. A magia é a materialização do seu desejo. E aí, o que acontece? Existem 3 gatilhos. Antes disso,
mais interessantes. Assim. O que são os arquétipos? Né? Existem 4 arquétipos. Você vai pertencer a um deles. Ou é o guerreiro, é o filósofo, é o artista ou o místico. Existe o 5º arquétipo, que é o arquétipo degenerado. É aquele que foi corrompido pela magia. O que é o arquétipo degenerado? É quando você, diante dos seus desejos, das suas ambições, você vai fazer com que ela seja concretizada. Tem uma frase até que eu gosto muito, que é tudo que leva ao caminho do desejo é prioritário. Então, você vai estar sempre sendo forçado a executar aquilo que você deseja. É um pouco que o Anel faz com o Frodo. Mas de uma maneira muito mais ampla, né? Os desejos são muito... Né? Não precisa necessariamente ser um desejo de poder. Pode ser um desejo muito mais simples. E aí, quando você é confrontado com o dilema e a tragédia, né? O dilema é quando você tem 2 desejos que se confundem, ou são antagonistas, né? Eu preciso me tornar um mago, eu quero me tornar um mago poderoso, mas o amor pela fulana me impede. E aí, assim, eu amo ela e quero ser... Isso é um dilema. E a tragédia é quando você percebe que você não consegue realizar o seu desejo. Você está preso, por exemplo. Você está num lugar que você não consegue. E essas são situações em que você começa a ter o seu arquétipo corrompido. E aí o arquétipo corrompido, que é o arquétipo degenerado, ele é muito poderoso, dá muito poder. Mas, por outro lado, você se torna uma pessoa com um monte de características que são mais egoístas. Esse é um ponto fundamental do livro. É você escolher entre desejos pessoais e desejos coletivos, né? Necessidades coletivas. E uma pergunta que eu sempre fiz: por que o grupo está junto? Normalmente o RPG começa assim: vocês estão juntos, numa taverna, não sei o quê. Como é que vocês chegaram lá? Se vocês são de raças diferentes, grupos diferentes, sociedades diferentes, como é que vocês foram parar lá? Por que vocês estão juntos? É muito mais interessante quando a sessão 0 você cria ligações e processos com que fizeram vocês andarem juntos, que simplesmente você começa a aventura. Você já se conhece, vocês estão andando juntos, vamos em frente. Porque eu acho que já tem muito RPG que você faz isso assim, de maneira até melhor. E então isso assim, são 3 gatilhos mecanicamente que você rola para você fazer uma espécie de save de Falkenbach, que é quando você vê magia, e a magia quando alguém está castando uma magia, se tem uma falha crítica, ela se torna, você vê o bálsamo. E o bálsamo é a magia visível. E aí você faz uma rolagem. Isso é uma maneira. A segunda é quando você encontra Fabulai. Fabulai são todas as criaturas que de alguma forma foram corrompidas pela magia. Tem várias categorias dela. É como se você visse Saci Pererê, sabe? É uma coisa que que é uma fábula que materializa. Essa também é uma. E a terceira é quando você vê a Pedra de Jade. A Pedra de Jade é onde foram os espíritos dos Sindartas quando eles tentaram escapar da degeneração deles. E também a pedra também. Então, esses são os 3 gatilhos principais. E o que é a notoriedade como ruína do herói? Porque quando os aventureiros vão para as aventuras deles, vão para o mundo e retornam opulentos de poder e riqueza, eles voltam diferentes. Tem grande chance de um desses 3 gatilhos aparecer no caminho deles. Né? Você vê uma criatura, você falhar magia, você vê a Jade, é comum. Como quando essas pessoas retornam diferentes, criou-se a ideia de que Falkenbach, essa força, que ela vai ter muitos nomes, dependendo da sociedade, e existe uma relação direta com a identidade. Se eu esconder a minha face, talvez eu me proteja. Então, eles criaram máscaras de égide, e cada cultura tem a sua, pode ser tatuagem, pode ser. E é uma forma de você esconder a sua identidade e se manter anônimo. E aí, por isso que a notoriedade é a ruína do herói. O herói que retorna sem a máscara, ele é um cara que provavelmente foi corrompido. Isso cada sociedade vai interpretar de uma forma, né? E aí, esses são os 3 pilares principais. E daí, diante disso, você vai criar as aventuras, claro. Tem muita ferramenta para aventura, né? Tem um capítulo só sobre o oráculo, falando sobre as novidades do mundo, como se fosse um jornalista que foi pelo mundo falando o que está acontecendo aqui, o que está acontecendo ali. Isso é uma ferramenta muito legal para o mestre desenvolver as aventuras. Claro, existe um pano de fundo onde tudo vai acontecer, mas também tem esses elementos principais que vão dar esse corpo pro livro. Sim. Você tá me falando aqui, né, pelo que eu pude ler também, eu sinto, cara, e eu vou falar uma minha percepção, e aí se eu estiver falando merda, você me corrige aqui. Mas eu sinto que, de modo geral, tudo no Falkenbach, no sistema, ele é uma questão de diálogo. Seja um diálogo do autor com o leitor, seja um diálogo você consigo mesmo, seja um diálogo de um personagem com outro, e você tá colocando esses gatilhos, você tá colocando tudo isso, né, são bases aí onde é quase como se fosse assim, olha, alguém está estendendo a mão. Essa estendida de mão, você quer apertá-la ou não, sabe? E essa estendida de mão que eu digo é o seguinte, é esse convite ao diálogo. Então, você fala aí dessas questões do mundo, mas eu imagino também, né, só pelo que eu pude ler, assim, que não cheguei a jogar em mesa, né, mas pretendo, mas o que eu pude ler, eu imagino que, assim, dependendo do que aconteça, talvez uma conversa em taverna
ou então uma reflexão sobre algo que aconteceu numa aventura, por exemplo, ela pode se tornar um diálogo denso ali e muito introspectivo sobre os personagens, sabe? Sobre quem eles são, sobre por que eu sou seu amigo, o que é amizade, sabe? Por que eu tô me aventurando, cara? Por que eu saí de casa? E será que eu tô fazendo isso porque eu quero? Ou será que, sei lá, é o que esperavam de mim que eu fizesse, sabe? Isso tudo é um convite ao diálogo do personagem, mas eu acho que quando você fala que o jogo é um jogo adulto, eu acho que é exatamente por isso, porque ele é um jogo muito introspectivo no sentido de que você vai ter que se envolver para conseguir aproveitar melhor essa questão enquanto jogador. O sistema vai te dar essas mecânicas e se envolver no sentido de que você vai precisar colocar o jogador, enquanto jogador, e o mestre que tá colocando isso tudo, vai precisar se colocar na pele daquelas criaturas, daqueles personagens, e isso é se abrir também, não é, ô Alonso? Tô viajando nessa viagem que eu falei, não, velho. não, acho que a sua leitura foi precisa, exatamente isso. Esse convite ao diálogo, ele é interessante porque, assim, eu, enquanto mestre, o que eu mais gostava é quando eu me distanciava dos meus players e via eles conversando sobre situações que eu talvez nem tenha pensado, assim, sobre um monte de coisas que eu falei, cara, que interessante, eles estão discutindo uma coisa que eu nem pensei, eles estão decidindo para onde eles vão, eu não pensei nisso. Cara, e assim, esse distanciamento que me permitiu ver o diálogo entre os jogadores, fala, cara, esse é um RPG de diálogo, exatamente. Mas não é um RPG só sobre diálogo também. Existe aventura, mas existem mecânicas que fazem com que isso que você falou, que você crie uma conexão com o seu personagem e você não quer perdê-lo. Se você sabe que existe um realismo no combate, você não vai entrar num combate, ainda que você seja um cara, sei lá, mal, não tem essa coisa de mal e bom também no livro. É um mundo cinza, assim, não tem esse maniqueísmo de bem e mal. Mas ainda que você seja um cara, sei lá, perverso, e você vai pensar muito antes de entrar num combate, você vai perder o seu personagem. E fazer a ficha do personagem já é algo muito legal. E você não vai querer fazer outra ficha, porque você vai ter que criar toda uma narrativa para você se encaixar naquele grupo que já foi uma coisa assim, cara, como é que a gente vai andar? Então, assim, eu acho que o RPG, essa mecânica, ela permite com que você crie esse laço com o seu personagem e não queira perder ele. Porque, assim, você não recupera HP, assim, no final da sessão, tô aqui de novo, vou pra outra. Não funciona assim. Ele é muito mais realista. Claro, é um jogo RPG, ele transita um pouco também na fantasia, mas tem muito disso, de você criar essas conexões. Existem duas coisas no mundo que são bem legais. E o nome é Falkenbay ou Véu da Incerteza. O que é o Véu da Incerteza? Isso é a minha próxima pergunta, cara. Ele aparece uma vez logo no início do livro tem o Adágio dos Notáveis, né? O Compêndio dos Notáveis, que é um compêndio de ideias sobre a origem do mundo, da percepção do oráculo, desses escribas, né? Não é uma verdade que aquilo ali aconteceu, é só um compilado de Gênesis. Ali aparece a primeira vez esse termo, mas existe também, e ali o Véu da Incerteza, na verdade, como se fosse uma dádiva que Artanos, que é o deus dos homens, o deus Sol, ele carrega, que é aquilo, metagame, é aquilo que a gente chama de humanidade, que todo mundo quer ser, é humano, mas em momento algum eu falo sobre humanidade, é o Véu da Incerteza. Mas mecanicamente, o Véu da Incerteza, ele é um momento do jogo como se o planeta estivesse reagindo a Falkenbach. Essa construção, esses arquétipos degenerados, eles são de certa forma nocivos para o mundo. Então, é como se o planeta reagisse a ele, só que ele é horizontal. Então, existem determinados momentos em que o grupo vai ter que, coletivamente, abdicar de certas coisas para evitar o véu, ou não. O véu pode ser, não amanhece mais, é sempre noite, as mulheres ficam inférteis, a magia acaba. Aí tem uma série de coisas que podem acontecer, mas não acontece com o grupo, acontece com todo mundo, acontece com o planeta. E aí, isso também é uma negociação. Será que a gente quer que isso aconteça? Será que a gente não quer que isso aconteça? Isso pode ser bom, isso pode ser ruim. Isso é um fator muito relevante, porque os jogadores vão ter que pensar o que pode acontecer. Claro, existem classes que controlam o véu, né? O próprio arquétipo degenerado ele tem certo controle do véu, desse momento, né? Então, isso é muito interessante também, porque é um contraponto a esses arquétipos degenerados que vão surgindo, essas pessoas egoístas no mundo. E a outra são as Ordalhas. As Ordalhas são guerras santas, clamadas pelos sacerdotes para acabar com os arcanos. Os arcanos têm esse estigma de serem eles os causadores dos problemas do mundo, porque eles que manipulam a magia. Então, as Ordalhas acontecem de tempos em tempos e é uma forma também dos deuses equilibrarem esse poder. A própria existência dos deuses, ela ainda é controversa. Não se sabe se os deuses existem ou não. Claro, se você tem fé, você acredita que tem. Mas pode ser que simplesmente sejam materializações das consciências coletivas. Isso tudo é tratado de maneiras diferentes por cada sociedade, por cada grupo. Cara, é aquilo da cebola, né?
Porque eu fico pensando que você pode, né, e principalmente a pessoa que tá jogando a primeira vez, talvez ela não consiga usar tudo isso, né, porque eu fico me colocando no lugar de alguém que vai jogar. Nossa, eu vou conseguir usar isso tudo, é muita coisa. Mas lendo o sistema, gente, não é um sistema, eu não, pelo menos não senti que é um sistema crunch, né, no sentido de ter muita regra, muita coisa, né. Ele é profundo no sentido de que você pode nadar, entrar na piscina e se aproveitar e curtir ali o inicinho. E à medida que você vai gostando, você vai entrando um pouquinho mais e vai entrando um pouquinho mais, até você tá bem profundo naquilo, entendendo mais da lore. Mas eu não vejo essa crocância no sentido de, essa regra aqui vem mais 2, sobe mais 3, né? Não é algo desse sentido não, né, Alonso? Não é. O livro é organizado em 3 arcos, que chama Abiactes. É uma campanha de 3 arcos. E aí, que é uma campanha que vai gerando complexidade pro seu personagem. E é também uma maneira de ter um norte pro mestre, para saber um pouco de desafios que eu posso colocar para esses jogadores, porque não tem nível. E falando da mecânica, você falou do crunch, ele é muito simples. Você sempre tem um valor de perícia e você tem um valor de dificuldade, você tem que superar aquilo. É só isso, assim. E tem um sistema de vantagem e desvantagem. Eu acho maravilhoso. É bom. E deixa tudo muito rápido. Então, assim, você não precisa contar moeda também, porque não é um jogo de recurso nesse sentido de quantas moedas de ouro você tem. Você não precisa se preocupar com isso. A mecânica é muito simples para você fazer isso. Você vai anotando, marcando bolinha, e essas bolinhas elas vão te dar um bônus ou vão ser um redutor para alguma perícia sua social, por exemplo. Então, esses mecanismos foram justamente desenhados para o jogo não ficar se arrastando em regra. É muito simples, assim, não tem nem atributo, só tem perícia, e é isso que importa. E as perícias são diferentes também. Quando você vai ler as perícias, tem nomes diferentes, tem funções pouco usuais, né? Tem a lógia, que é uma espécie de percepção, tem apoteose, que é a sua fé, a fé chama-se apoteose. E aí tem toda a explicação de como é que elas funcionam. E é muito intuitivo, você pode, de várias maneiras, utilizar diferentes perícias para chegar no mesmo lugar. Só precisa conversar com o mestre. Faz sentido isso? Faz. Então posso usar isso? Pode. Funciona mais ou menos assim. E outra coisa que me chamou muita atenção, porque eu curto muito cenários e sistemas onde a magia ela tem uma questão de, sabe, alguma coisa ruim, alguma falha, algum estigma envolvido. DCC, eu sou doido por isso, porque o DCC você pode pegar, rolar as tabelas, e aqui tem o estigma arcano que, cara, me chamou muita atenção, né? Então você tem umas tabelas aqui, a tabela de estigma arcano, na hora que eu li isso aqui, cara, minha boca foi, sabe, eu abri aquele sorrisão, porque, pô, você pode ficar, sei lá, sua língua se torna grande demais pra sua boca, sabe? Cara, tipo, tem um tanto de coisinha que isso dentro da mesa dá muita chance de interpretação divertida, né, cara? Muito legal. É o ponto mais leve, por incrível que pareça, do cenário, é isso, porque você chega num lugar onde você tem um estigma que você carrega, porque o estigma, ele surge quando você tenta conter esse ímpeto de desejo, né? Quando a magia falha, você tenta conter, você rola o estigma. E pode acontecer coisas assim, que você chega num lugar e você tá fedendo a enxofre, você tem uma língua imensa, que você não consegue botar pra dentro da boca, você é translúcido. Cara, imagina você chegar num lugar, sabe, já é um problema. Vamos esconder fulano tem que estar com a capa. Se chegar ali, vão matar a gente. Tudo vai criando esses elementos, são mecânicos, mas são convertidos em elementos narrativos, né? E a magia, ela é muito isso. Essencialmente, a magia ela é muito ligada à música, ela é um cântico, então ela tem essas métricas de melodia, de harmonia, e aí elas são basicamente 3 escolas de arcanismo, né? Que a magia é o mundo das ideias, e aqueles que acham que a magia precisa... As coisas estão no firmamento arcano e você materializa elas, mas ela é sempre uma ideia. E tem aqueles que acreditam que a magia é a matéria, mas não a matéria, qualquer matéria, que pode ser construído, né? E aí você traz essa ideia de uma espada do mundo do firmamento para o mundo material. E aí vai uma mecânica que eu acho muito legal, quanto maior é a sua razão, que a magia é uma pirâmide de razão, de arcanismo, que é a técnica, e do seu desejo, que a gente chama de veneta. É o como você é capaz o quão desejo você tem de tornar aquilo real. Esses 3 pilares, essas 3 perícias são importantes. E é dessa forma com que você vem e materializa ela. E a complexidade para você fazer isso são substantivos.
adjetivos e adjetivos. E você vai... Então, eu quero materializar uma espada. Se você é um mago iniciante, você vai materializar uma espada que você tem na sua cabeça. Se você quer uma espada de ouro, é mais complexo. Se você quer uma espada de ouro muito afiada, é mais um nível de complexidade. Então, os adjetivos vão tornando ela mais difícil de ser executada. Então, o poder não é exatamente um nível. Você precisa ter mais razão, porque a razão, na verdade, é que permite isso. É um atributo mais alto que vai permitir você adicionar camadas, que chamam de brumas, né? De complexidade das suas ideias. E isso vai funcionar também para a terceira escola de magia, que são aqueles que fazem a invocação das criaturas fabulares. E inicialmente era a escola dos Sindatas. Como eles não falavam, eles não têm o verbo, eles desenvolveram simbologias para poder fazer a conjuração. E aí eles conjuram essas criaturas e precisam negociar com as criaturas. E a negociação também é um nível de complexidade da bruma. Como você pode pedir para ela executar alguma coisa para você, ou como você é capaz de traduzir a sua ideia para ela. E essa complexidade é dada pelo atributo, pela perícia razão. E aí por aí vai. Cara, muito legal, porque eu vejo também aqui, talvez seja só uma impressão minha, mas também vejo influência de cultura africana nessa questão da música, da palavra falada, sabe? De ter uma energia ali. Isso, cara, é muito legal o tanto de influência. Isso que você falou no início, né? De que é você aqui, né? Dá pra ver isso em tudo que você tá colocando aqui, porque é muita influência diferente, né? Que talvez outra pessoa não poderia colocar essas coisas juntas e pensar elas dessa forma, nessa amálgama, né? Porque só uma pessoa com a história de vida que você tem, com seu olhar pro mundo, poderia fazer isso, né? E aí, né, só uma questão que me chamou muita atenção também, que as criaturas são muito diferentes, né? Até na ficha delas, é uma ficha circular, a ficha de personagem aqui, você tem ao redor, assim, da arte ali no meio. Isso, cara, como é que foi criar essas criaturas que muitas vezes tem esses tropos, né? Tem esses estereótipos, mas o sistema, ele trabalha nessa quebra de estereótipo, igual você falou, que é um dos pilares aí, até nas criaturas, né? Porque, por exemplo, um gigante que é diferente do que é um gigante comum, né? Sei lá, todas essas criaturas que a gente vê, elas têm esse início ali, mas tá um pouco descolado, né? Como é que foi fazer isso tudo? Então, tem uma coisa que eu gosto muito, assim, que a gente, quando vai falar de fantasia, é uma coisa que permeia todos os livros, é que as coisas na fantasia, às vezes, elas simplesmente são, e não tem muita justificativa. Isso, às vezes, me incomoda, sabe? Assim, quando a coisa, você não sabe de onde vem. Por exemplo, assim, mortos-vivos. Eu não falo sobre mortos-vivos, pelo menos não agora, porque não faz parte do lore. Então, assim, não faria sentido eu ter uma lista de monstros que fosse muito parecida com o que já existe. E aí eu precisava de categorizar os monstros, as criaturas de maneira geral. Então, são basicamente o fabulário, que são as criaturas de fabulário que foram corrompidas, e elas são bem diferentes, existem categorias bem diferentes delas. Elas não são necessariamente monstros, são criaturas que têm as suas próprias questões, né? E cada uma delas vai ter a sua relação com a magia. Eles têm sempre apetite ao bálsamo, eles se alimentam no bálsamo. Então, faz muito sentido que, por exemplo, se um luminar... Luminares são pontos onde a magia se concentra, onde dali se emana a magia. Faz sentido que os luminares atraiam essas criaturas. Então, se tem um luminar dentro de uma dungeon, por exemplo, faz sentido que essas criaturas vão para lá para se alimentar disso. Porque as criaturas dentro de uma dungeon, por si só, não respondiam essa minha... O que elas estão fazendo ali, sabe? Qual que é o motivo, né? Elas estão ali só para ser um cone para os personagens lutarem, né? Sabe? Então, elas precisam estar ali de alguma forma, então vai fazer sentido. Então, essa é uma categoria de monstros que vai ter. Tem os vigilantes, que são os personagens, e aqueles que são chamados de vigilantes, que eles vieram primeiro, então eles vigiam, eles estão observando o mundo desde o início. E tem aqueles que são as criaturas que são criaturas que não são vigilantes nem são fabulares. São criaturas que vivem em grupos, porque os fabulares, eles são criaturas solitárias, quase sempre. Já, por exemplo, um grupo de goblins, eles não são humanoides necessariamente, mas não são essas criaturas que foram corrompidas. Estão nesse meio termo. Então, eu quis categorizar tudo isso para que elas tivessem uma história, elas tivessem sentido dentro do lore. Então, todas as criaturas têm uma história que explica a origem delas, o que elas estão fazendo ali e quais são as ambições delas enquanto grupo. E assim, foi o que mais me deu trabalho, foi isso. Foi criar todos esses grupos. E agora eu tenho muito material que não está nesse livro, né? Porque ele era muito maior, eu fui enxugando ele. Porque a gente precisa ter complementos que vão ser lançados aos poucos. Então, eu estou começando a criar outras categorias, mas essencialmente, o exercício foi isso. Foi fazer com que eu tivesse criaturas que falassem com o cenário e tivesse uma justificativa no mundo. Não tivesse ele jogado, por exemplo, dragão. Não falo de dragão, não falo que não tem. Mas não é uma criatura aqui que eu não tenho esse apelo, entendeu? Porque, por enquanto, não faz sentido. E dessa forma, como elas são categorizadas,
caracterizadas, o mestre pode criar outras criaturas dentro daquela categoria, porque ali eu tô explicando o que elas são, como é que elas funcionam. É Você fácil pode criar. criar o seu próprio manual de monstros, sabe? De acordo com as categorias que estão lá. Não, bacana demais, cara. E você falou assim que a gente tá trabalhando, o pessoal tá revisando, né? Porque agora você tá com a New Order, né? Como é que tá esse processo, né? Vai ser lançado? Tem previsão? Como é que vai ser isso? Então, a New Order me pediu para fazer um Kickstart, uma versão bem resumida do cenário, para a galera baixar de graça e começar a criar, a jogar e criar esse hype, porque não é um RPG que as pessoas conheçam muito, sim. As editoras conhecem, porque eu apresentei para várias, tem algumas pessoas que já jogaram, mas eu não tenho uma base de fã, por exemplo, porque assim, eu nem tempo para ficar na internet fazendo isso. Eu queria muito ter. Meus amigos falam que eu sou do alfinete ao foguete, eu faço muita coisa diferente, eu trabalho com música, manual, é veterinária, é biólogo, às vezes fico cansado também, às vezes eu queria fazer uma coisa só. Mas eu não tenho esse tempo para poder dar essa atenção que demanda. E aí a New Order, a ideia da New Order é justamente criar essa base de fãs para poder jogar, experimentar, para poder fazer o lançamento. Então ele está na fase de revisão. E provavelmente esse ano sai, eu espero. É bom que a galera vai lá, manda mensagem para a New Order. Isso. Se todo mundo mandar uma mensagenzinha, sai antes. Mas porque eu ouvi o podcast, fiquei interessado em saber mais. Exatamente. Esse é o livro físico lá que eu te mostrei, né? O livro Sim. tá meio pronto, sabe? Assim, não tem, sabe? Tem que ter revisão, claro, porque o olhar do autor não vê os Tá erros. lindo, gente. Tá lindo. Eu falo pra vocês que é uma obra de arte mesmo. Não falo com demagogia, não, porque na hora que você vai abrindo e folheando, assim, você vai vendo aquilo que, nossa, cara, que coisa maravilhosa, né? Muito o cuidado, né? Até na diagramação, essa arte vai caber aqui nessa coluna, porque a outra vai entrar em cima, e aí eu vou começar a falar disso. Eu criei, por exemplo, assim, eu fiz a diagramação, eu falei, cara, esse espaço aqui tá em branco. Eu criava um desenho pra botar ali, porque eu falei, cara, isso não pode ficar em branco, eu não quero mais mexer na diagramação. É mais fácil fazer um desenho que diagramar tudo. E aí, eu acho até que, de repente, a New Order vai propor ter outras ilustrações. Porque, cara, não dá pra ter um livro só com ilustração minha. Eu acho até chato isso também. Claro, por um lado é bom, porque fica tudo muito redondo, mas tem ilustradores que eu adoro. O Bebeto, o Caio Monteiro, sabe? São caras que eu ficaria muito feliz se eles tivessem arte ali. Mas aí é uma negociação com a New Order, tem a questão de ter grana ou não pra poder bancar isso. Mas eu espero, assim, que esse ano saia, pelo menos o Kickstarter saia esse ano, pra galera já começar a jogar e, de repente, uma campanha de financiamento pro ano que vem, talvez. Mas vamos ver, vai depender muito do andamento das coisas com a New Order. Bacana, né? E assim, se tiver uma comunidade engajada, querendo saber mais, perguntando, isso tudo se torna mais fácil, né? Porque percebe-se que existe um pessoal interessado, assim. Eu, particularmente, fiquei super interessado quando a ideia, a gente conversando, depois você me mostrou, agora a gente tá aqui conversando, né? Particularmente porque são assuntos que me são muito, muito caros, assim. Eu gosto muito de falar sobre isso, essa questão de introspecção. Independente do sistema, eu costumo trazer na mesa. Imagina um sistema que trata dessas questões e que faz isso de uma forma a incentivar que esse diálogo aconteça, né? De várias formas aí. O diálogo consigo mesmo, de se colocar ali. Uma coisa que eu sempre coloco nos sistemas, eu gosto pelo menos de tentar, e que me incomoda quando as raças mesmo, né? Ou as espécies e por aí vai, são genéricas, igual você falou, são skins, né? Pô, velho, o elfo vive 700 anos, a visão de mundo dele vai ser completamente diferente. É óbvio isso, né? A morte pra ele tem um peso diferente pra outra coisa, sabe? Exato. Imagina uma criatura que vive poucos anos. Como é que ela teria pressa, às vezes, pra fazer as coisas? Vou ficar pensando aqui, sabe? Deliberando sobre isso, sobre aquilo, né? Então, cara, me chamou muita atenção. O trabalho tá lindo. Então, vou deixar aqui, galera, né? Onde o pessoal encontra, pode te perguntar, falar mais. Como é que o pessoal chega até você, Alonso? Então, tem o Instagram do Falkenbach, que é falkenbachrpg, @falkenbachrpg, e tem o meu Instagram, que é Monteiro_Martinez. Eu também estou sempre lá, pode conversar comigo. E pode mandar mensagem para a New Order, e aí, de repente, a New Order me passa, dependendo de como for, e eles vão estar lá para responder também. Mas, assim, perfeito. E tem o Facebook, né? Alonso Martinez Monteiro, é meu nome no Facebook, vocês me acham também, pode me adicionar, fazer pergunta, e aí a gente vai trocando, e se quiserem jogar, a gente pode montar mesa online, quem é do Rio, a gente pode marcar de jogar aqui. Eu tô aí para mestrar e pra galera conhecer. Bacana demais, cara. Já tem mesa jogando Falkenbach, algum em live, alguma coisa assim, ou Alonso? Cara, na pandemia eu mestrei bastante, assim, né? Mas depois acabou que eu fiquei um pouco sem tempo. Agora eu tô voltando a jogar. Eu jogo presencialmente com o Diogo Nogueira, com o Pedro Borges. A gente tem um grupo que a gente tá fazendo playtest de várias coisas. E provavelmente a gente vai testar lá
também, eu apresentava para eles que eles não conhecem. E online, eu agora não tenho nenhuma mesa online, mas se você quiser montar, eu mexo sem problema, pede também. Perfeito. É que a faculdade de veterinária me toma muito tempo, né? Ainda tem o meu trabalho, aí preciso mais se organizar, todo mundo joga. Se organizar certinho. É isso então, fica o convite aqui, né? Se a agenda permitir aí, da gente jogar alguma coisa online, fazer uma live pra galera também conhecer assistindo depois, né? E é isso, cara. Queria te agradecer seu tempo aí por vir aqui bater esse papo, né? Acho que foi mais do que falar só sobre RPG, foi falar sobre psicologia, sobre introspecção de vários sentidos, né? E acho que, cara, é muito importante a gente valorizar autores com esse nível de qualidade que a gente tem aqui, sabe? Pérolas mesmo, que muitas vezes o pessoal nem sabe que existe, né? Então, cara, parabéns demais pelo seu trabalho, né? Que puder ajudar aí em qualquer sentido, só trocar ideia, o espaço aqui no canal tá sempre aberto, beleza? Obrigado, Yuri. Cara, foi um prazerzão te conhecer. Espero que a gente se encontre várias vezes e converse várias vezes, vários tempos. É isso aí. É isso aí, cara. Valeuzão. Valeu, galera, você que tá nos ouvindo até agora aqui. E se quiser saber mais, eu vou deixar todos os links que ele falou aqui no descritivo do episódio. E você pode também conferir as novas postagens e tudo aí que o Dados Críticos tá fazendo no Discord. E também tem um apoia-se, né, do canal. Só se você quiser aí, você pode apoiar lá e receber os vídeos com antecedência, materiais exclusivos e outras coisas que eu posto lá. Valeu, galera. Muito obrigado e boas rolagens. Tchau.